Graça e paz, meus irmãos. Hoje não foi um dia muito alegre para mim, um dia um tanto quanto triste. Perdi um grande amigo, pastor Aristides, meu amigo e colega de seminário. O Senhor o convocou para o reino celestial. Um homem que durante toda a sua vida, ele lutou para que o reino de Deus fosse cada vez mais engrandecido e Deus pudesse ser glorificado através daquilo que ele fazia. Sem dúvida alguma, um grande servo do Senhor. Ele foi vítima da Covid e isso também serve de alerta para nós. Essa pandemia está muito próxima de cada um de nós já. Estamos chegando aí talvez ao pico no final desse mês e é preciso todo cuidado. Algumas pessoas têm uma imunidade maior e não têm praticamente sintoma nenhum, mas infelizmente outras pessoas não têm imunidade quase nenhuma e quando o vírus ataca, então praticamente é fatal. O que aconteceu com o pastor Aristides? Ele, semana passada, teve alguns sintomas, foi internado em um hospital lá no Cabo e, quando estava para ser transferido para um outro hospital, não resistiu e veio a falecer. Que peço as orações dos irmãos pela família, especialmente pela esposa, que perdeu o seu esposo. Deus possa consolar aquela família. Meus irmãos, hoje eu gostaria de conversar com os irmãos. É um texto que é muito conhecido, versículos apenas. 1 Coríntios 15, versos 58. Diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão do Senhor. Ora, o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Coríntios, ele falando sobre a questão da ressurreição, a questão da nossa vitória sobre a morte, aí ele vai encerrar dizendo: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Veja que aí o verbo está no imperativo e pedindo para que a gente tenha um comportamento da firmeza e o comportamento da constância. Mas o que vem a ser a firmeza? A firmeza, ela está, meus irmãos, associada à fé. Quando nós cremos no Senhor, quando nós depositamos a nossa fé exclusivamente em Deus, nós estamos firmes. É por isso que lá em Hebreus o escritor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a firmeza, ela está associada diretamente à fé. Então sem fé é impossível agradar a Deus. E para que nós possamos ser firmes, nós precisamos ter fé, realmente depositar nossa fé no Senhor. Então a nossa fé, ela tem que ser depositada na única pessoa que pode realmente conceder ou nos dar aquilo que muitas vezes nós estamos precisando, ou muitas vezes nós carecemos, mas não temos condições de, por nosso próprio meio ou através de qualquer outra pessoa, conseguir. Unicamente a nossa esperança é o Senhor. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer: sede firmes, e firmeza está diretamente associada à fé. Sede firmes e constantes. E a constância, meus irmãos, para mim, ela está associada
a obediência. Aquela pessoa que é obediente ao Senhor, ela é constante, porque ela segue sempre os ensinamentos que o Senhor nos deixou. Ela está atenta para obedecer àquilo que Deus determina na sua vida. Então, seja, né, algo, né, para que a pessoa possa realizar, ou seja, algo que muitas vezes, né, Deus não está querendo que realizemos, mas devemos obedecer à voz do Senhor. E isso precisamos estar atentos àquilo que a sua palavra nos diz, porque quando nós obedecemos ao Senhor, nós sempre somos constantes. Então a nossa vida ela é constante. Aquela pessoa que não está atenta à palavra do Senhor, ela tem muitos altos e baixos. Muitas vezes, né, está lá em cima, está uma maravilha, né, fervoroso, né, mas aí qualquer coisinha ela desmorona. Né? Não é uma pessoa constante, porque ela muitas vezes esquece de obedecer e de ouvir a voz do Senhor. Quando eu sou obediente ao Senhor, eu sou constante, porque eu sei que Deus vai estar comigo, não importa a situação, não importa o momento. Então a minha vida segue uma linha reta, ela é constante, ela não tem desvios, mas eu sei que eu estou caminhando em direção àquilo que Deus preparou para a minha vida. Eu estou seguindo o plano de Deus para a minha vida. Então, meus irmãos, a constância, ela tem realmente, ela está associada, com a nossa obediência ao Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, sede firmes e constantes, ou seja, tenha fé e obedeça ao Senhor. Porque dessa forma, nós vamos sempre ser abundantes. Mas o que é ser abundante? Ser abundante, como diz lá o próprio Cristo, em João 15, é aquela pessoa que vai produzir muitos frutos para o reino de Deus. E isso nós também nos lembramos, daquela parábola, dos talentos. O Senhor deu a um servo, 1 talento. Deu ao outro, 5 talentos. E a outro deu 2. E aí aquele que recebeu 1 não produziu nada. O que deu 5, trouxe o dobro. O outro também. Servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então, abundante é aquele servo que vai produzir muitos frutos para o reino de Deus. E esses frutos, meus irmãos, são frutos, são bons frutos, porque uma boa árvore, ela produz bom fruto. Como é que nós produzimos bons frutos para o reino de Deus? Quando nós estamos ligados, o próprio Senhor falou, na videira verdadeira, que é o Senhor. Eu sou a videira, vós os ramos. Vós sereis meus discípulos, se fizerdes o que eu vos mando. E ele disse que nós só seríamos, seus discípulos, se produzíssemos muitos frutos. Então devemos estar atentos ao quê? Para sermos, firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Mas por que nós devemos ser firmes e constantes na obra do Senhor? Porque o nosso trabalho, ele não é vão. Tudo quanto nós fizermos na obra do Senhor, nada disso será feito em vão. Porque haverá frutos, haverá recompensa. O Senhor sempre tem, em consideração aquele que é obediente à sua palavra, aquele que lhe obedece em todo o seu viver, e que a sua vida é sempre para fazer a sua vontade. Porque, meus irmãos, quando nós obedecemos ao Senhor, nós temos a plena convicção de que Ele vai nos levar a um resultado maravilhoso na nossa vida. Muitas vezes nós achamos que algo está difícil e achamos que é melhor não fazer a vontade do Senhor. Preferimos fazer uma outra coisa, assim como Jonas fez. Jonas achou que a vontade de Deus para a sua vida era muito difícil, ou não ia surtir efeito, ou o resultado não seria aquilo que ele
poderia estar pensando, ora, lá em Nínive é complicado, é um povo mau, um povo cruel, vou para Tarsis. Se é para pregar, vou pregar naquele lugar que é melhor. Mas aí o Senhor vai direcionar Jonas para Nínive, porque ele o queria ali. Ele sofreu as consequências da sua desobediência, mas terminou indo para Tarsis, para Nínive, ao invés de ir para Tarsis, como ele queria. Porque muitas vezes não é aquilo que a gente quer, mas é o que Deus quer, porque Deus sabe o que é melhor para a nossa vida. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, né, aquele versículo maravilhoso, lá em Romanos, né, quando diz, né, a vontade do Senhor, ela é boa, é perfeita e é agradável. E é assim, meus irmãos, né? Nós precisamos ser firmes e constantes na obra do Senhor, sempre abundantes, sabendo que o nosso trabalho nunca é vão no Senhor. Que Deus nos abençoe. Oremos. Maravilhoso Deus, nesse momento, ó Pai, nós queremos te pedir, Senhor, que Tu venhas a confortar a irmã Regisete, Senhor, esposa do pastor Aristides, possa confortar os seus filhos, ó Pai, pela perda, os seus parentes, Senhor, e toda a sua igreja, ó Pai, que perdeu um grande pastor, conforta aqueles irmãos, Senhor, e, ó Pai, também te peço pelos nossos irmãos do Cajá que estão enfermos, Tu possas, Senhor, estar sarando as enfermidades, ó Pai, Tu possas também, Senhor, dar o consolo no momento da tribulação, Tu possas confortar, Pai, o coração daqueles que estão atribulados, Senhor, padecendo por algum motivo, Senhor. Nos guia, ó Pai, para que nós possamos fazer a Tua obra e em tudo, Senhor, nos faz cada dia mais firmes e constantes e sempre abundantes na Tua obra, porque nós temos a convicção de que na Tua obra o nosso trabalho nunca será feito em vão. Obrigado, Senhor, por tudo quanto nos tem dado. Em nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador, é que nós te oramos. Amém.